Mas agora vamos subir ainda muito mais alto. Miguel, bom dia. Vamos até às estrelas. Vamos para lá do planeta e para lá do Pico. E para já até Vênus. Porquê Vênus hoje, outra vez? Olha, é um destino exótico, tal como este que nós acabamos de ver e ouvir. Vênus é um chamado pelos astrónomos, pela literatura popular da astronomia, como o irmão da Terra, do planeta Terra. Mas é um irmão muito complicado. É um irmão que é apenas irmão no tamanho, no diâmetro, na massa, porque em tudo o resto é muito, muito diferente da Terra. Felizmente, estamos a falar de um planeta que é o inferno do Sistema Solar. Olha, são apenas qualquer coisa com 460 graus de temperatura em todo o planeta, fruto daquilo que nós estamos a ver, nuvens extraordinariamente densas, faz com que nenhum telescópio óptico consiga olhar para a sua superfície, tal não é a densidade daquelas nuvens e, portanto, muitas das imagens que nós temos de Vênus da sua superfície são sobretudo de radar, são também daquelas missões na altura soviéticas que conseguiram tocar na superfície de Vênus e depois, poucos segundos, minutos depois, foram autenticamente derretidos por aquele calor, mas também pela pressão atmosférica, cerca de 90 vezes superior à pressão atmosférica da Terra. Portanto, como podes imaginar, aquelas nuvens são absolutamente diabólicas. É um churrasco que fica em puré, portanto, não dá para fazer nada. Autenticamente. E para além das nuvens, Vênus também tem algo que é chamado superrotação. As suas nuvens, os seus ventos são fortíssimos e, se calhar, pode ser essa a razão pela qual Vênus gira no sentido contrário ao dos outros planetas. Portanto, tens aqui um panorama do poder que é aquela atmosfera. E o estudo que foi apresentado esta semana vai um bocadinho mais longe, ou se calhar dá-nos até mais mistérios sobre isso. É que é um estudo extraordinário que junta cerca de uma década de observações. Imagina tu, das missões Venus Express, a Akatsuki, japonesa, e a Messenger, e ainda o telescópio espacial Hubble. E o que é que nos disseram todos estes telescópios e missões que analisaram Vênus? É que o albedo de Vênus, já vou descodificar, o albedo é, no fundo, a quantidade de radiação solar que é refletida pelo planeta, está a descer, e a descer de uma maneira vertiginosa, ou pelo menos foi medido isso, entre 2006 e 2017, caiu para cerca de metade, e só a partir de 2017 é que recuperou, começou a subir. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que há algo que está exatamente a absorver mais esta radiação solar em Vênus. Ora, uma das outras diferenças fundamentais entre a Terra e Vênus é que a radiação solar na Terra é sobretudo absorvida, depositada no nosso solo, a nossa superfície. Em Vênus não. É sobretudo nas nuvens. E, portanto, se queremos perceber o que é que se passa com esta absorção extra em Vênus, temos que ir até às nuvens. E olha, nas nuvens nós já sabemos há muito, muito tempo que há manchas. Há algumas manchas nas nuvens de Vênus, em que os cientistas ainda não têm total certeza de qual é a sua constituição química. Temos algumas suspeitas, mas são apenas suspeitas sobre essas constituição química. Pode ser cloreto de ferro, pode ser dióxido de disulfureto, que é uma coisa muito bonita a dizer a esta hora, mas o que é certo é que os astrónomos, os cientistas, ainda não têm total certeza sobre a constituição dessas manchas escuras nas nuvens de Vênus. E o que diz o artigo que está relacionado com esta descoberta até lhes dá o nome de absorventes desconhecidos. E eles pensam que pode ser essa a explicação para esta absorção extra da radiação solar em Vênus. E, portanto, porquê é que esta notícia é particularmente curiosa? Porque apresenta-nos aqui um suspeito evidente para esta absorção extra. Mesmo assim, precisa-se fazer muito mais estudos e, além disso, quem sabe se, estudando a atmosfera e as nuvens de Vênus, podemos também ter aqui a explicação para alguns dos fenómenos mais ou menos parecidos que nós também temos na própria atmosfera da Terra. Portanto, quem diria que estudar a atmosfera no planeta ao lado pode ajudar a compreender o nosso próprio planeta. E, portanto, o que também é dito neste estudo é que esta absorção extra pode ajudar, então, a perceber esta superrotação. Temos ventos cada vez crescentes, cada vez mais fortes em Vênus, que conseguem, imagine-se, até alterar o sentido de rotação do planeta. Portanto, absorventes desconhecidos naquelas manchas de Vênus, e Vênus promete cada vez mais esconder até, de certa forma, os seus próprios mistérios. Por falar em esconder, andaram escondidos durante muitos anos, muitos exoplanetas, longe, 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 mas aos poucos e poucos vamos descobrindo-os, não é? E desta vez trazes um
ligeiramente diferente dos restantes. Porquê? Já é uma moda na última fronteira. Nós já conhecemos mais de 4.000 exoplanetas, mas de vez em quando nós trazemos aqui exoplanetas curiosos que tenham algo claramente diferente daqueles que nós conhecemos ou até mesmo dos planetas do nosso sistema solar. E perguntas-te muito bem, o que é que isto tem de diferente? Olha, nós vamos até a um exoplaneta que tem cerca de 3 vezes a massa de Júpiter. Está a pouco mais de 100 anos-luz de distância da Terra, gira à volta de uma estrela parecida com o nosso Sol. Por que razão é que este planeta é curioso? Olha, pela sua órbita. Quase que apetece dizer, fala-me da tua órbita, dir-te-ei como é que tu te formaste. E então, isto é uma órbita tão excêntrica, quase parece a órbita de um ovo, que se nós colocássemos esta órbita deste exoplaneta no nosso próprio sistema solar, ele iria, imagina tu, uma órbita que vai desde a cintura de asteroides, portanto entre Marte e Júpiter, até para lá de Neptuno. Nós não conhecemos nenhum planeta com este tipo de órbita no nosso sistema solar. Nós conhecemos alguns planetas, exoplanetas, com órbitas mais ou menos parecidos, mas nada com esta autêntica excentricidade na órbita que encontramos neste exoplaneta. E porquê é que eu falei que, diz-me a tua órbita, dir-te como é que tu te formaste? Porque o que é que pode explicar eventualmente este tipo de órbita neste exoplaneta? Olha, provavelmente o que nós encontramos aqui foi um planeta que até começou, como começam o que nós pensamos que sejam as órbitas dos planetas, com órbitas mais planas, circulares, mas quem é que afeta a órbita de um exoplaneta? É a gravidade, é, por exemplo, a presença, a chegada de um outro planeta relativamente maciço que até pode ter colidido, de certa forma, com este exoplaneta e depois o que é que aconteceu? É tipo bilhar ao cósmico. Sim, um deles foi ejetado do sistema planetário e provavelmente ficou nesta órbita completamente excêntrica, completamente estranha. E temos então aqui a confirmação de algo que nós suspeitamos que também já aconteceu no Sistema Solar, eventualmente com outros planetas do Sistema Solar. Até há certas simulações que dizem que falta um planeta no nosso Sistema Solar, um planeta muito maciço no nosso Sistema Solar, que eventualmente, olha, ter-lhe acontecido isso, terá sido ejetado do nosso Sistema Planetário. Portanto, interessante ver este tipo de exemplos que contam outras histórias de exoplanetas. Ainda, estrelas e mais descobertas. O telescópio Gaia, de vez em quando, lá vem à baila, o trazes. Não é pela cidade, mas... Não é pela mas pelas descobertas, não é? Obviamente. Era exatamente aquilo que nós estávamos a ver. O telescópio espacial Gaia, da Agência Espacial Europeia, foi lançado em 2013. E é um telescópio com uma precisão absolutamente extraordinária e que já está a revolucionar a astronomia. O propósito dele é, sobretudo, mapear, estudar os locais, os movimentos, as dinâmicas, cerca de 1% das estrelas da Via Láctea, cerca de 1.000 milhões de estrelas. E então, sempre que há um estudo baseado no Gaia, há toda uma expectativa. E este leva-nos para as estrelas. O que nos diz a astronomia é que as estrelas nascem em ninhadas, em nebulosas, em grandes infantários, digamos assim, maternidades, e que depois deverão demorar alguns milhões de anos, relativamente cedo, relativamente rápido, para saírem dos seus ninhos, das suas maternidades e depois completarem as suas órbitas à volta do centro das galáxias. Ora, isto que nós estamos a ver é uma simulação feita, não é uma simulação, são dados mesmo feitos desta investigação que nos foi dado pelo Gaia. É que se calhar não é bem assim. Se calhar, o que nós temos, não é se calhar, é de certeza que foi o resultado desta investigação, nós temos cordas de estrelas, autênticos comboios de estrelas, com estrelas mais ou menos da mesma idade, que giram à volta do centro da galáxia. E o que é que são essas cordas de estrelas? São irmãs. São estrelas irmãs, que nasceram provavelmente no mesmo infantário e que depois, ao longo de milhares de milhões de anos, ficam, se calhar, muito mais próximas entre si, em jeito de comboio, do que propriamente aquilo que nós pensávamos. Que pensávamos que nasciam, saíam rapidamente da sua maternidade e depois perdiam os laços à sua família. Não, o que diz esse estudo é que foram identificados cerca de 2.000 aglomerados que nós não conhecíamos e que encontramos grupo de estrelas a cerca de 3.000 anos-luz de nós, que não é relativamente longe em contexto galáctico. Portanto, foram encontradas todo um conjunto destas cordas de estrelas, com mais ou menos a mesma idade, e que giram então à volta da Via Láctea. Outro resultado muito interessante deste estudo, muito rapidamente, é que as cordas de estrelas mais jovens giram de uma forma, numa orientação em ângulo reto, com os braços em espiral da nossa galáxia, mas suspeita-se que as cordas de estrelas mais antigas tinham uma orientação paralelo aos braços.
e perguntas tu e muito bem, eu sei o que tu estás a pensar, o que é que isto tem de importante? É que se isto tudo estiver correlacionado, então, à custa da órbita destas cordas de estrelas, nós conseguimos também perceber a evolução dos próprios braços da Via Láctea. Se calhar são mais dinâmicos que aquilo que nós pensávamos. Se calhar ao longo dos tempos variavam também a sua orientação e, portanto, é uma maneira de conhecer também a Olha, nossa muito Via Láctea. rapidamente, só o último vídeo que querias trazer tem a ver com a SpaceX, é uma imagem curiosa. Fez Só para furor em fechar. todo o mundo. É quase uma espécie de um balde de água a voar, mas o que nós vamos ver é um vídeo do voo de cerca de 150 metros deste protótipo da futura mega foguetão da SpaceX. Isto é apenas um foguetão Raptor Mas olha, que subiu, mas a futura embarcação, digamos assim, da SpaceX vai contar com mais de 35 destes foguetões e este é um pequeno registro do passado, do presente, aliás, Mas já não- que nos atira para o futuro. demora tanto tempo a descolar que já nem vamos ver. Fica para a semana. Miguel, obrigado por Obrigado. ter vindo. Estamos a chegar à hora da despedida. Temos que acertar relógio e voltamos já daqui a pouco com mais notícias. Até já.